Muito bem, amados companheiros ouvintes da Palavra de Deus, tudo bem com vocês? Cleber Soares com mais um vídeo novo aqui no canal. Nós estamos juntos aí de novo, meus amados irmãos. Eu vou estar lendo aqui a Palavra de Deus, mas eu te fazer uma pergunta. Tu já pensou trombar com Deus frente a frente? E Ele te chamar, Clébio, ei Clébio, e eu olhar de um lado para o outro. Será que eu vou entender que é Deus? Será que eu vou entender que é Deus? Meus irmãos, se você está na presença de Deus 24 horas por dia, é porque é o que ele falou. Ele falou assim: nós ser fiel até a morte. Então nós temos que ser fiel 24 horas por dia, concorda? Só na hora que você estiver dormindo, que você está dormindo, mas ele está de olho em você. Então, se você partir para a eternidade, porque você não vê a morte, se você morrer, não se preocupe, não, porque você está na presença de Deus, então não faz diferença de novo. Tu já está com Deus. Eu quero chamar a sua atenção o que Deus fez com o homem. E ele tinha razão quando ele ficou olhando de um lado para o outro. Esse homem, ele amava Deus. Ele foi livre da morte. Ele era para ser morto quando era criança, mas Deus deu o livramento. E ele cresceu. E quando ele viu um dos seus irmãos sendo maltratado, ele foi e matou o adversário. Olha só, pensa bem, como é que eu estou falando de um homem de Deus, irmãos? E quando ele percebeu que eles iam matar ele sumiu do mapa. Ele saiu de onde ele estava, irmãos. Eu estou falando aqui, você já percebeu, de Êxodo capítulo número 3. Eu estou falando exatamente de Êxodo capítulo número 3. E eu quero ler as escrituras, mas antes de eu ler aqui, eu falar alguma coisa aqui, eu vou te falar: não deixe de dar o seu like. Não deixe. Não esqueça de fazer parte desse canal do seu lado direito. Está aí, seja membro desse canal. Toque rapidinho aí, rápido, para ser membro desse canal. Você não tem noção o que é fazer parte desse canal. Você vai estar ajudando esse canal a levar a mensagem de Deus. Você que gosta da obra de Deus, eu sugiro você ser membro desse canal imediatamente, que esse aqui é um canal missionário e oração. Quer dizer, o negócio aqui é fazer missão. E não deixe também de compartilhar os vídeos. Aqui você encontra vídeos de oração, vídeo de oração, uma mensagem de oração, e as mensagens diretas conosco aqui, que são os vídeos falados, não é? A palavra de Deus. E tem outra coisa, tem um sininho aí, você clica nesse sininho aí, esse sininho que faz com que o YouTube reconheça o vídeo e espalhe por pessoas que você não tem nem ideia, desse país, fora desse país, para o mundo inteiro. Depende de você. Capítulo número 3 de Êxodo, a Bíblia nos relata, irmãos, aqui um acontecimento na vida de um homem chamado Moisés. Depois da morte desse rapaz, que Moisés teve que matar o rapaz, por causa que ele estava... Você não mata esse moço, você ia matar um dos irmãos de Moisés. Moisés matou o moço, enterrou ele. E falou: Moisés, vou descobrir. E descobriu. Irmãos, não é que tinha um abençoado lá que falou: olha, Moisés, o cara viu matando ele aqui, tô frito. Moisés caiu fora. Moisés foi para um lugar muito longe, irmão, para as terras de Midian, um lugar muito longe dali. E lá o que ele fez? Moisés era um trabalhador, apesar que tinha saído de um palácio, ele era príncipe, e de repente ele foi cuidar de ovelhas. Chegou num determinado lugar lá e foi pedir emprego. Conheceu um moço chamado Jetro, que era pastor de ovelhas, era dono de ovelhas, na verdade.
E esse Jetro, irmãos, esse cara era um sacerdote lá em Midian. Moisés cuida das ovelhas aqui, cuida ali, vai negócio cuidando. Moisés conhece, tem intimidade com a filha desse sacerdote chamado Jetro, e ele casa com essa mulher. E adquiriu filhos com ela e pronto. E Moisés, irmãos, tocando a vida por 40 anos. Levando a vida ali, um trabalho e tal, e cuidando da família, e aquela amizade com o sogro, aquele negócio todo ali. Moisés continuou trabalhando. Irmãos, um dia, deixa eu falar uma coisa com você aqui. Foi a mesma pergunta. Você já pensou trombar com Deus assim de frente a frente? E ele gritar pelo o seu nome verdadeiro, o seu nome, não o nome que ele colocou, não, chamar você pelo seu nome. E o problema é continuar chamando. E você olha de um lado, você olha para o outro, você olha para cima. Quem está falando comigo? Só que você não vai falar que é uma assombração, porque você não tem intimidade com assombração. Você não vai falar que é o demônio, porque você não tem intimidade com ele. Só pode ser Deus. Só pode ser coisa de Deus. Meu irmão, se isso acontecer comigo, eu vou pensar exatamente o que Moisés pensou. Isso é coisa de Deus. Eu vou ficar meio assustado. Isso é coisa de Deus. E não deu outra. E não é que era Deus mesmo. Deus chama Moisés até que Moisés entendeu. E Moisés não conseguiu ver quem estava falando com ele. Pela voz, ele sabia, é Deus. E ele falou: sou eu mesmo, Moisés, que falo contigo. Sou eu mesmo. Mas como assim? Porque você está vendo aquela árvore ali, e você se preocupou porque você viu que ela está pegando fogo. Você parou e você percebeu que a árvore nunca mais que queimava. E outra coisa, quem colocou fogo naquela árvore? Moisés tinha milhares de questionamentos a fazer com ele mesmo, irmãos. Permita-me dizer uma coisa. Quantas vezes você se deparou com situação como essa, meus irmãos, e você começa a questionar você mesmo? O que está acontecendo? Esse negócio que não para. Esse negócio continua e você luta e o negócio não para. Aí só pode ser coisa de Deus. Foi o que aconteceu. Ele começa dizendo assim, meus irmãos, dizendo assim: e apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian. Olha só, e levou o rebanho atrás do deserto e chegou ao monte de Deus, o monte de Deus, a Horebe. E aí começa, e apareceu o anjo, aí começa no versículo de número 2, falar sobre o que aconteceu com Moisés. Meus queridos irmãos, esse Moisés então começa a olhar de um lado para o outro. Você sabia que ele poderia pensar assim: alguém veio de lá do Egito para me matar? Por que Moisés não pensou nisso? Você sabe por quê? Porque não tinha contato com pessoas mal. Não, Moisés só tinha contato com pessoas boas. A maldade estava lá no Egito, da casa de Faraó. Ele não estava lá mais. O negócio dele era numa casa de um homem de Deus como Jetro e toda a sua família. É muito sério que eu quero te falar neste dia. Você já deparou com situação como essa? Você já se deparou? Por acaso esse Deus que falou com Moisés já falou contigo também, cara a cara? Eu tenho certeza absoluta que muitos dos meus irmãos que eu estou falando agora já passaram pelo que Moisés passou. Já passaram. Irmãos, essa intimidade que nós temos com esse Deus poderoso, ela é tão grande, que Deus fala conosco a cada momento, e a gente ouve a voz dele. A
momentos nas nossas vidas, irmãos, que nós estamos em situação tão difícil que a gente não consegue ver uma luz sequer no fim do túnel. De tão complicado que as coisas é para o lado da gente, acontece às vezes. Moisés não estava passando por essa situação. Pelo contrário, Deus precisava de falar com Moisés porque era o último momento. Era o último momento que Deus precisava falar. Moisés chegou numa situação que Deus falou assim: eu preciso falar com Moisés. E é nesse momento que você acha que já não tem mais jeito na sua vida, é que Deus te procura. É uma situação diferente de Moisés. Moisés foi chamado naquela hora para lá no Egito tirar o povo de lá. Mas eu estou falando em um contexto que há situações na sua vida que Deus fala assim: chega, eu vou encontrar com esse moço e vou falar com ele pessoalmente. E ele chega, você dá ouvido à voz de Deus, e ele realmente passa para você todas as instruções, e é só você seguir. E a vitória está a um palmo da sua frente, ou do seu nariz, como você quer entender, e ela acontece. Agora diz a minha Bíblia que Moisés ouve a voz do anjo, que era o próprio Deus que estava falando com ele. E Moisés resolveu a entender, abriu seus ouvidos, e aí ele entendeu a voz. E quando ele entende a voz, Deus fala com ele: tira a sandália dos seus pés, tira rápido, porque esse lugar agora, Moisés, é uma terra santa. Oh, glória! Moisés, esse lugar que você está agora, neste momento, não é mais aquela terra que você viu alguns minutos atrás. Ela agora se tornou santa. Meus irmãos, receba agora, em nome de Jesus, essa situação que você está passando agora, não importa qual seja, lembre-se, ela acaba de sofrer uma mudança, porque foi o que aconteceu com Moisés naquele momento. Tira, Moisés, a sandália dos seus pés, porque há um novo tempo, Moisés. A partir desse momento, tudo vai mudar na sua vida. E quando você começa a falar com Deus, aleluia. Foi o que Moisés começou a falar com Deus. Mas, Senhor, já tirei a sandália dos meus pés e realmente eu estou em um outro patamar, é diferente onde eu estou, e eu continuo olhando passar, se ela continuar acesa. E Deus, pense, ela não vai apagar enquanto eu não tiver de concluir na sua vida aquilo que está no meu coração, o Deus do coração de Deus. Enquanto Deus não concluir na sua vida, meu irmão, que está no coração dele, a chama não vai apagar. Portanto, mantenha essa chama acesa, por favor. O que eu posso fazer para que essa chama se mantenha acesa? Até que Deus me fale o que Ele tem que falar. Porque Moisés começou a falar com ele: Senhor, Senhor. É claro, meus amados, nessas orações você vai falar com Deus. Moisés falou: Senhor, como posso eu ir lá no Egito? Eu estou aqui há 40 anos. Eu já não tenho, eu já perdi aquela linguagem lá do Egito.
Eu estou numa terra diferente. Ele disse assim: isso não é problema seu, Moisés, é meu. Eu falarei por ti. E quando Moisés continua a falar com Deus, como você tem falado com Deus, como eu tenho falado com Deus a respeito da minha situação, irmãos, era tão sério o que estava acontecendo ali, que você não tem ideia. Aquela troca de palavras ali entre Moisés e Deus. Moisés agora, ele não conseguia ver Deus, mas ele falava frente a frente com Deus ali, numa troca de ideia, assim como eu e você falamos com Deus como um grande amigo. Você sabe aquele amigo que você tem, que você fala com ele e você acredita nele porque ele é o seu amigo. Eu estou falando desse Deus, que você pode contar com ele, meus irmãos. Tem amigos que você pode contar com ele em qualquer situação, que ele te ajuda. Com ele também sabe que pode contar contigo. Eu estou falando, creia na palavra de Deus. Deus fala contigo nesta hora. Ouve a palavra de Deus, dê ouvidos à palavra de Deus. Ele disse assim: Moisés, você está preocupado, eu entendo a sua situação, mas lá, Moisés, tem o seu irmão Arão, e ele está no Egito, ele sabe a linguagem do Egito, ele fala a linguagem do Egito, não é verdade? Aí, meus irmãos, olha onde é que eu quero chegar com você. Deus vai sempre colocar algo no seu coração para que você entenda a mensagem que Ele quer falar para você. Escute isso. Que o Espírito Santo de Deus, esse Deus da verdade, esteja com você agora, para que você possa entender a palavra de Deus. Receba em nome de Jesus, receba em nome de Jesus esta palavra. Moisés agora aceita, porque ele falou com Deus, ele se expôs à situação dele com Deus, e Deus entendeu. Meu irmão, minha irmã, entenda nesta hora. Eu não sei qual é a sua dificuldade, mas Deus vai te entender no momento que você expor para Ele a sua situação. E Ele vai dizer: não se preocupe, que eu te ajudo. Nunca duvide daquilo que Deus tem a fazer. Nunca duvide. Porque assim como Deus foi com Moisés, ouviu pessoalmente Moisés, falou com Moisés, é o mesmo Deus que fala contigo nesta hora. Esforça-te, tenha bom ânimo. Eu nunca te abandonarei. Foi isso que ele esclareceu a Moisés. Fique tranquilo, Moisés, durante esse período que você vai passar para tirar o povo lá do Egito, eu nunca te abandonarei. E você sabe o que aconteceu. Durante 40 anos no deserto, Deus nunca deixou faltar nada. Assim como Ele foi com Moisés, as promessas se cumpriram na vida de Moisés. Em nome de Jesus eu declaro, vai também cumprir na sua vida. Creia somente na palavra de Deus. Creia somente. Fica aí um abraço apertado. E até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir. Em nome de Jesus.